Olá meus irmãos, eu sou Assir Militão e tenho perfis no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Kauai e canal no YouTube. Todos eles com o nome Assir Militão Microvídeos. Passa por lá, se inscreve e receba as bênçãos de Deus. Meus irmãos, tem na Bíblia escrito uma história que aconteceu no Egito. Olha, em um povo humilde, povo de Deus, mas que estava debaixo do castigo de Deus, vivendo no Egito como escravos. Povo pobre, viu? Viver como escravo. Eu acho que trabalhavam lá só com direito à comida e com a roupa, porque eles não iam trabalhar nus. Aí em uma daquelas famílias ali nasceu uma criança, que os pais deram o nome de Moisés. Naquela época, o Faraó é como um rei, né? Mandou matar as crianças do sexo masculino que tinha nascido naquela época. E a mãe de Moisés, com medo de os soldados matar os filhinhos dela, fez uma espécie de um cesto, ou vamos dizer assim, um balaio, forrou e colocou Moisés dentro daquele cesto e soltou no riacho. Como quem diz assim, está entregue ao destino. Mas já que era um povo de Deus, eu acredito que ela orou a Deus e pediu a Deus para proteger o filhinho dela. E saiu sendo levado pelas águas daquele córrego ou um riacho. Mas Deus, como é o Deus da provisão e protege os seus, ele levantou umas moças do palácio lá de Faraó para ir tomar banho naquele riacho. E uma das moças que estava tomando banho ali era filha de Faraó. Aí ela ouviu um choro, aí mandou as moças ir pegar aquele cesto. Vai olhar o que é aquilo naquele cesto. Aí quando pegaram, que olharam, era um menino bonitão, forte. Aí ela disse, eu vou criar, eu vou criar. Leva lá para dentro do palácio, dá banho nele, veste roupa, agasalha. É a providência de Deus, né? Deus entrou aí logo de lapada na história. E começou criando o garoto. Os pais permitiram, né? Ou o pai permitiu. E ela ficou criando. Aí para você ver, Moisés, filho de escravos, nasceu como escravo. Foi lançado fora em um rio, como se diz assim, entregue ao léu. Aí Deus muda a sorte. Coloca Moisés para morar dentro de um palácio, vivendo uma vida de filho de rei. Neto de rei, né? Neto de Faraó. Quando Moisés já estava adulto, eu não vou muito longe com essa história, senão não cabe nesse vídeo. Sentiu o chamado de Deus para libertar aquele povo lá do Egito, que era povo dele, povo de Deus, povo de Moisés. E incentivou a ele a deixar o palácio, deixar de viver como filho de rei, neto de rei, numa mordomia daquela. E aconteceu algumas coisas lá que ele matou um dos egípcios. Aí teve que fugir para não ser morto pelo seu avô. Fugiu para o deserto. Para você ver, era filho de escravo. Deus colocou dentro do palácio para viver como rei, porque Deus faz com a pessoa que ele quer, muda a sorte na hora que ele quer. Aí depois tirou e foi para o deserto viver como um fugitivo, um perseguido de Faraó, para poder tirar o povo de Deus que estava servindo aquele Faraó em regime de escravidão. Eu estou querendo com isso, meus irmãos, dizer que nem todo povo de Deus é rico. Às vezes a pessoa vê um povo de Deus passando sofrimento, maus tratos, aí diz, é porque não tem Deus. Sabe de nada, inocente? Tu não sabe da vida de ninguém. A vida das pessoas, só quem sabe é Deus. Deus escreveu e está ali. Moisés de escravo para neto de Faraó e depois para perseguido. E ele lutou para fazer a vontade de Deus e retirou aquele povo do Egito.
e levou para o deserto. Vivendo em peregrinação e passaram 40 anos no deserto, para você ver o sofrimento. Mas Moisés, sem querer, soltou uma frase lá, em um certo momento que Deus mandou tirar a água da rocha, que o povo estava com sede, porque no deserto não tem água. Aí soltou uma frase e Deus não gostou. E disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Que aquele povo estava indo em direção, em rumo a uma terra prometida, uma terra rica, uma terra que mana leite e mel, terra de fartura. Tudo que se plantava ali dava e era com abundância. E chegado o dia que Deus, no íntimo, imaginou que se é o último dia de Moisés, disse para Moisés: Moisés, suba naquele monte ali, porque você vai deixar o seu povo, você vai morrer ali, para você ver o servo do Senhor que passa por causa de uma frase que Deus não gostou. Eu acho que isso é como um castigo. E tem pessoas aqui na terra dizendo que Deus não castiga, mas eu fico peidado. Isso incentiva o povo a pecar e a pedir perdão e ficar na certeza que não vai ser castigado e continua pecando de novo. Está em adultério. Perdão, Senhor. Aí depois marra uma trepadinha aqui ou acolá, porque Deus perdoa e não vai castigar. Eu digo para vocês: fuja do pecado, fuja da aparência do mal, até das pessoas que pregam dizendo que não é castigado, não vai ser castigado. Fique na sua, fique tranquilo. Pois Moisés, como servo, fiel a Deus, subiu aquele monte com a certeza que ia morrer. Subiu aquele monte e não desceu mais. Demorou, foram lá procurar o corpo de Moisés, ninguém encontrou. Se ele tivesse, eu imagino isso, se ele tivesse sido morto, talvez tivesse deixado ele lá o corpo. O corpo morto não vale para nada. Eu imagino que Deus arrebatou Moisés, que Moisés, quando chegou lá em cima, sim, Deus ainda mostrou: ó, Moisés, a terra aí que eu vou dar para o meu povo, só que você não vai entrar. Ele olhou, admirou, e eu creio que Deus recompensou a ele, né? Porque se viu tanto tempo em obediência a Deus, só por causa de uma frase, né? Eu penso que Deus arrebatou ele para o céu. Meus irmãos, o povo de Deus não é aquele que passa, aquele que vive dentro de uma igreja cristã e passa no seu carrão. Às vezes tem povo de Deus que tem o seu carrão, tem povo de Deus rico, mas tem povo de Deus pobre. Eu acredito que tem povo de Deus até nas matas, índio, servindo a Deus com o pouco que ele sabe e que vai subir, vai para o céu. E tem cristãos dentro da igreja andando no seu carrão e que vai para o inferno. Assim diz isso, não. Está lá na Bíblia Deus dizendo: dificilmente um rico entrar no reino do céu. Deus não diz que os ricos vão para o inferno, ele diz dificilmente. Por quê? Por causa do orgulho, da soberba. Às vezes maltrata funcionários, maltrata seus semelhantes. Pessoa que se acha o tal, se acha melhor do que o outro, mais sábio do que o outro, porque vive dentro da igreja e tem bens, tem finanças, aí acredita que Deus está dando para ele, porque ele merece, porque ele é bonzinho, porque ele é servo fiel. Moisés era servo fiel e vivia no deserto, peregrinando, vivendo uma vida de pobreza, uma vida de quase escassez. Para comer, Deus tinha que derramar do céu o maná. No outro dia, maná, no outro maná, 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 maná. Aqui, se o camarada comer galinha todo dia, já fica falando mal de Deus. Deus, eu já comi tanta galinha que só falta sair ovos de dentro de mim. Nem todo rico é servo de Deus. A palavra de Deus diz: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Quando você vê vou fazer exemplo para mim. Quando você vê um pregadorzinho como eu fazendo
vídeo nas praças, 9 horas, 10 horas da noite, às vezes falam: olha, se afastou de mim mulher, filhos, parentes, amigos, e jogaram a culpa nos meus vídeos. Diz que eu vivia me prostituindo nas redes sociais. E espalharam isso até dentro das igrejas cristãs aqui da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E muitas pessoas, eu acho que imaginam que eu sou um prostituto. Que Deus faça justiça contra todos que levantaram falso testemunho contra a minha vida e contra todos que acreditaram e contra todos os que se afastaram de mim achando que eu era um prostituto. A palavra de Deus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E eu tenho fome e sede de justiça, não nego para ninguém. Por que assim tu tem? Porque eu pratico a justiça. Tem falha? Tem, mas procuro praticar. Então também exijo que faça justiça. Deus vai fazer justiça. Meus irmãos, fica na paz. Eu sou Assis Militão. Um abraço, tchau. Nem todo pobre quer dizer que não é de Deus, nem todo rico quer dizer que é de Deus. Um abraço, tchau.